Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesta noite, uma noite tão preciosa, e encontrar um templo tão magnífico quanto este. Fui privilegiado há 40 anos atrás, estive pregando aqui. E agora, quando retorno, vejo esse edifício, esta beleza, esse bom gosto, mas maior bom gosto é aquele do anfitrião aqui desta igreja, o irmão Jurandir, junto com sua esposa querida, que nos recebem de forma principesca e com grande eficiência. Eu sou muito grato, irmão Jurandir, muito grato por tê-lo conhecido. De repente aparece lá no WhatsApp uma palavra, um número que eu não conhecia, pois não. Aí ele se apresentou e agora nós já somos conhecidos, talvez no intervalo de 3 meses, né? De 3 meses. E eu fui muito enriquecido em conhecer o irmão. Uma outra coisa é que eu já tive a oportunidade de estar em alguns eventos musicais cristãos, mas vou guardar na minha memória o seguinte: eu estive na noite em que o Black Worship tocou e cantou. Eu estive. Cadê eles? Sumiram, arrebataram? Cadê eles? Ah, tá aqui. Eu estou impressionado com vocês. Deus os abençoe. Deus os abençoe ricamente, viu? Feliz de ver o irmão Luiz, que trouxe para nós os abraços devidos, ele que é companheiro também do Alberto Eckstein, que foi minha ovelha lá em Ribeirão Pires. Eu não conhecia o querido irmão que está do seu lado, que é lá do Parque Viana, em Osasco. Preguei no Parque Viana algumas vezes, junto com aquele pastor que vendia sorvete. Como é que ele chamava? Ou chama? Pastor? Regis Cristal. Não era esse não, era um anterior ainda. Eu sou velho, meu irmão. Eu sou velho, viu? A gente se encontrava na ordem e ele levava sorvete para a gente, os picolézinhos que ele vendia. Um querido irmão em Cristo. E a Juboeste, que eu falei, que eu tive o privilégio de, em 1981, lá na Igreja Batista Húngara, que nem existe mais, nós estávamos nos jovens. E era a mudança de setor, para quem é velho sabe o que é isso, era setor para associação. Então tinha que criar um departamento de jovens, e nós criamos ali, 80, 81, 82, 83, trabalhamos com a Juboeste há muito tempo atrás. Parabéns pelo trabalho, irmão Jurandir, parabéns pelo trabalho com os homens. Os homens são pujantes, são a força da igreja. Nós sabemos que as mulheres são operosas, presentes, mas os homens são fundamentais. E graças a Deus que os homens estão trabalhando. A minha mensagem não ocupará mais de 3 horas da agenda de vocês. Vocês estão rindo? Vocês já cantaram, já falaram, já comeram. Agora estão reclamando que eu vou pregar 3 horas? Vou pregar 3 horas. Não vou. 2 textos, por favor. O primeiro texto no Velho Testamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Espero que vocês tenham Bíblia, né? Ainda bem. Eu prefiro que você arrume uma Bíblia de papel no futuro, viu? Queimou o celular, queimou a Bíblia junto. Você faz suas anotações, acabou tudo. Não, pega uma Bíblia de papel, viu? Agora não vai sair para comprar uma Bíblia, claro, né? Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 2, diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Bom, primeiro vamos saber quem é que está falando aqui. É o rei Davi. Ele está falando com o filho dele. Está dizendo assim: filhão, eu vou morrer. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Então, vê se você cresce. Vê se você vira homem. É isso
isso que ele está dizendo aqui. Agora vamos para o Novo Testamento. O texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Versículo 23, 24. Diz assim o texto da palavra de Deus: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Muito bem, são esses dois textos. O primeiro no Velho Testamento, um pai falando para um filho: filho, um dia você vai ficar seu pai, então faz favor de crescer e ser homem, faz favor de amadurecer, faz favor de assumir a posição, a função, a missão que Deus te deu. E Salomão, nós conhecemos bem a história, fez exatamente isso, obedecendo seu pai. Lá no Novo Testamento encontramos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava indo embora para Roma, preso. Uma tempestade violenta ia levar todos à morte. Mas o Senhor Jesus Cristo mandou seu anjo e disse assim: Paulo, não temas, porque você vai chegar e vai fazer a minha vontade lá em Roma. É necessário que você testifique diante de reis, diante de autoridades a respeito do meu nome. E a tempestade ali, comendo solto no navio. Então Paulo disse assim: pessoal, vamos parar de medo, tenham bom ânimo, eu confio em Deus, que o que ele disse vai acontecer. Duas experiências, separadas por cerca de 1000 anos, e hoje nós, 4.000 e 2.100 anos depois, estamos falando dessas mesmas experiências que convergem em um só caminho. Homens corajosos, homens valorosos, homens que são homens de fato. E eu quero citar aqui 3 homens para a nossa reflexão e posteriormente para a nossa conclusão. Eu fui filho do Antônio Paulino de Araújo. O irmão Mário, cadê o irmão Mário aqui da igreja? Ô irmão Mário, o senhor está não? Irmão Mário talvez tenha conhecido meu pai. Meu pai trabalhava na agência do Banco do Brasil, da Avenida Nossa Senhora da Lapa. Meu pai recebia todas as pessoas ali naquele edifício para despachá-las para os seus devidos andares. Meu pai não temia a Deus. Meu pai era chefe de segurança e era um homem violento. O meu pai causou muita dor para minha mãe, para mim e para o meu irmão. Sofríamos muito, mas muito mesmo. Quando eu tinha os meus 14 anos, Cristo cruzou meu caminho e transformou meu coração, fez de mim uma nova criatura e fez com que eu levasse o Evangelho para minha casa. O meu pai, muito revoltado, pegou o seu 38 carregado que ele guardava no arquivo de casa, apontou para mim e disse: se você for batizado, eu te mato. Então, passado um mês, o pastor Timofei de Jacob, da igreja onde eu me converti, Igreja Batista em Sumarezinho, também aqui da Zona Oeste, chegou e disse assim: eu vou visitar o seu pai. Eu disse: pelo amor de Deus, não faça isso, porque meu pai disse que vai matar o senhor. Eu disse: não, eu vou lá. E o pastor Timofei bateu lá na minha casa. Eu não estava nessa ocasião, minha mãe ali no portão, e ela conhecia o pastor. Ela disse: ai, o que vai acontecer?
bateu lá no portão, meu pai, que foi? O senhor é o senhor Antônio? Sou. Eu sou o pastor Timofei, da igreja que seu filho frequenta. Posso entrar e fazer uma visita? Meu pai, com a cara mais feia e perigando fazer alguma coisa, foi até o portão. Minha mãe ali estava preocupadíssima, falou: meu pai vai fazer alguma coisa. Aí ele foi, abriu o portão. Entra! Assim, cortesia. E assim, um Jurandir ao contrário. Entra! Aí, meu pai sentou lá no sofá da sala. O pastor Timofei: pois é, seu Antônio, seu filho Wagner está frequentando a igreja faz um mês, e eu vim visitar o senhor, orar pelo senhor. Pastor, o meu pai disse assim: pastor, em outras circunstâncias o senhor ia ver outra coisa, mas como meu filho está diferente, ele está mais obediente, menos respondão, ele mudou. Então, se é bom para o meu filho, deve ser bom para mim. Fale um pouco do evangelho para mim. No prazo de 1 ano e meio, meu pai, meu irmão e minha mãe, junto comigo, servíamos ao Senhor. Mas o meu pai foi transformado num processo que começou com a sua conversão e foi trabalhando a sua vida, porque um homem como ele, de extrema violência, foi perdendo essa violência, mas não integralmente em todas as áreas. Palavrões nunca mais falou, bater em minha mãe ou em mim, o meu irmão também nunca mais. Mas ele foi mudando, foi melhorando e a doença foi se agravando. Meu pai tinha aquela diabetes muito severa, que hoje está 200, amanhã está 1000, depois cai para 300, 800, e aquilo afetou, deu uma gangrena no pé, cortou um pedaço, e depois afetou os seus olhos, ele ficou cego, e por fim afetou o seu pâncreas e ele ficou com câncer. Meu pai então lembrou-se de tantas pessoas, dos 27 soldados que estavam sob sua guarda e de tantos funcionários no banco que ele havia prejudicado, e ele disse: eu não posso partir sem pedir perdão para eles. E ele tomou uma atitude, contratou um motorista e disse: para quem estiver vivo, eu vou pedir perdão. E lá foi meu pai batendo na casa dos 6 funcionários. Pois não, você me conhece? Eu não estou te vendo, mas você me conhece? Não, eu sou Paulino. Paulino que foi o seu chefe. Seu Paulino, mas como o senhor está diferente se eu estou morrendo? E eu vim aqui pedir para você que me perdoasse, porque eu te prejudiquei, eu não te indiquei para uma promoção, eu não te dei oportunidade, eu te demiti, e eu queria que você me perdoasse. Ele fez isso para todo mundo. Mas faltava uma pessoa, era o seu irmão José. Eles eram 12 irmãos, a maioria deles fugiu de casa, porque isso foi herdado de pai para filho, essa violência. Meu pai veio a pé de Minas Gerais, lá de Cambuí, para São Paulo, levou 8 dias para chegar aqui. Ele que abriu as primeiras valas de esgoto da Vila Brasilândia, fez parte da equipe na década de 50, mas ele tinha um irmão que, junto com ele, não dava certo. Um queria ser mais do que o outro, e quando a minha avó, esposa do meu avô, faleceu, então ela deixou 1,5 alqueire de terra para cada um, e o meu pai e meu tio José foram disputar para ver se um tomava 1,5 alqueire do outro, e foram para o pasto e começaram a dar tiro um no outro. E aí eles eram tão ruins de tiro que mataram um coelho, mas não se mataram. Ambos ficaram muito bem de vida e ambos perderam tudo na vida. Meu pai ficou bem de vida, o meu tio muito mais bem de vida ainda. Para quem conhece a rodovia Fernão Dias, quando chega em Itapeva e vai para Camanducaia, cidade de Camanducaia é para o lado direito, toda a parte do lado esquerdo, 3 montanhas, 1000 alqueires de terra mineiros eram do meu tio. Meu tio tinha 400 jagunços. José Paulino de Araújo. E o meu pai disse: eu tenho que me reconciliar com o Zé.
A gente não se dá desde a década de 60, e olha o traste que eu estou. Eu não quero morrer com o coração variado com o meu irmão. E aí foi lá para a cama do Caio. Meu tio morava na cama do Caio. Achou a casa, bateu a porta. A minha tia veio à porta lá. Pois não. Ô, comadre, aqui é o Tonho. O Zé tá aí? Ah, tá, Tonho, entra. Entra, não fique não, entra. Entrou. Aí meu pai falou: Zé, aqui é o Tonho, seu irmão. Eu não estou vendo você porque eu estou cego. Eu estou canceroso, estou diabético, não vou morrer logo. Mas a gente já brigou muito, querendo mostrar quem era mais rico, quem era mais pobre. E a gente vai tudo morrer, vai largar tudo aí, os filhos vão consumir tudo e os netos vão acabar com isso. E eu vim aqui pedir perdão para você. Será que você perdoa? Aí o meu tio Zé disse assim: ô Tony, me dá sua mão aqui, por favor. Catou a mão, pôs no joelho e não tinha mais joelho. Tony, não tem mais perna, Tony. A diabetes comeu as minhas pernas, só tem um toquinho aqui. Eu também estou morrendo. E você é crente agora, Tony? Pois eu também estou. Eu quero te perdoar também. Você perdoa eu também, Tony? Perdoa. O Antônio e o José se perdoaram na sala da casa que sobrou do patrimônio do meu tio Zé. E meu pai voltou para a casa que sobrou do patrimônio dele, onde nós morávamos, com o coração em paz. Meu tio Zé foi embora uma semana depois, e meu pai um ano depois, em 1991. O meu pai foi um homem de valor. Um homem que pegou a mensagem do Senhor e não ficou com essa mensagem na teoria, ele foi praticá-la. Ele endireitou de vida. Meu pai sempre foi um homem honesto, honestíssimo. Mas meu pai não era um homem de Deus. E meu pai se converteu, mudou de vida. Seu coração foi lavado e ele pediu perdão. Um homem da índole do meu pai pedir perdão é algo que, se não for por Jesus, nunca poderia acontecer. Mas ele foi um homem de valor. Um homem de coragem. Ele teve coragem para pedir perdão. Shiro Caria era o marido de Sadako Caria. Eu era pastor da Igreja Batista em Bela Vista, em Osasco. E depois fui pastor da Missão Batista Boas Novas. Sadako foi conosco, mas Shiro não queria saber do Evangelho. Era crente desviado da Metodista Livre, que é uma igreja japonesa, mas não queria mais saber. Eu fui visitar Sadako, ele estava assistindo televisão, e quando eu chegava ele aumentava mais ainda o volume, que era para perturbar, para eu poder ir embora. Shiro levava a esposa até a porta da igreja e ia embora. Não queria saber. Sadako orou por ele 30 anos para ele voltar para o Evangelho, porque ela não foi casar com uma pessoa de julgo desigual, ela casou com um crente, ela não sabia que ele ia desviar no dia seguinte, e de crente ele não tinha nada. E ela orava, ela clamava, ela implorava, ela suplicava. Um dia, Sadako vai ao médico e recebe um diagnóstico de câncer. Seus dias seriam poucos. Shiro entra em parafuso e não decide apenas deixar a mulher na porta da igreja, ele decide entrar também. E quando ele entra, ouve a mensagem do Senhor, Deus fala ao seu coração e ele tem uma conversão súbita, ele muda de vida e ele fala: pastor, eu já perdi muito tempo, me batiza. Eu já sei tudo isso aí. Pode fazer a profissão de fé, que eu já conheço tudo. Eu só não vivia. Agora eu não tenho tempo para perder. Tornou-se membro da igreja e foi um membro meteórico, trabalhador para o reino. Sadako, em 1 ano e meio, partiu com muito sofrimento e ele sofreu junto. Shiro trabalhava na Corneta, lá em Cotia, que era uma metalúrgica que pintava peças, etc., fazia ferramentas.
Chiro tinha essas habilidades, gostava de fazer essas coisas. E Chiro, lá na construção da nossa igreja, tudo que era coisinha para fazer, ele estava fazendo. Mas irmão Chiro, não, porque é para o meu Senhor. E eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu já perdi muito tempo. Chiro tomou conta da escola dominical. Ele datilografava. Os jovens não sabem o que é isso, é máquina de escrever. Ele datilografava uma meditação, mandava fazer xerox, pegava uma canetinha de grifar e grifava folha por folha para distribuir para as pessoas. No dia do aniversário de cada pessoa, ele dava um sabonete e ele dava um cartão e um feliz aniversário. Podia ninguém lembrar-se do aniversário da pessoa, o Chiro lembrava. Quando precisávamos erguer alguma coisa na igreja, Chiro dizia: eu vou fazer o yakisoba da vitória. Ele ia para lá e outros o ajudavam. Ele fazia 100, 150 marmitas de um yakisoba para serem ofertadas no domingo. E a gente vivia assim. Não tem preço, você dá o que você desejar. Lembrei agora da sua oferta aqui, o irmão Jurandir. Chiro trabalhou. Chiro foi operoso. Chiro não sabia cantar, mas ele disse: eu vou cantar do jeito que eu sei. Chiro não sabia ler direito, ele falou: eu vou ler do jeito que eu sei. E ele se dedicou. Um dia, quando estava na igreja, ele sofreu um infarto e foi embora. Foi embora com valor, foi embora com uma biografia maravilhosa, foi embora com uma biografia que somente Deus lá na glória vai poder recompensá-lo, porque a Bíblia fala de recompensas, fala de salvação e fala de coroa. Chiro viveu 30 anos em 5 anos, servindo a Deus diuturnamente, sem ter dia ruim. Ele foi um homem de caráter, ele foi um homem de valor, ele foi um homem de coragem. E agora eu quero falar do terceiro homem. O terceiro homem de quem eu quero falar é de você. Porque eu não vim aqui trazer uma mensagem de teoria, para que você ouça falar a respeito da vida do apóstolo Paulo, ouça falar da vida de Davi, de Salomão, e ouça falar de uns testemunhos que não tem nada a ver com a sua vida. Deus está chamando os homens batistas aqui do oeste da capital de São Paulo para serem homens de valor, para serem homens de coragem, para serem homens de decisão. Homem, ninguém vai ser pai no seu lugar. A paternidade, se você é pai, lhe foi confiada. Não delegue a paternidade dos seus filhos para a escolinha deles. Não delegue para babá. Não delegue para ninguém. É sua responsabilidade apresentar Deus para os seus filhos. É sua responsabilidade ensinar os seus filhos a trabalharem. Há um ditado judeu que diz: quem não ensina o seu filho a trabalhar, ensina-o a roubar. E se você não ensinar ao seu filho o valor do trabalho, ele nunca aprenderá. E trabalhar não significa estar numa empresa, mas significa ser útil. E colher dessa utilidade na construção da sua própria casa, saber arrumar a sua cama, saber lavar a louça, saber limpar a casa, saber receber delegação da mamãe e do papai para fazer coisas dignas, estudar. É você, pai, o responsável pelo seu filho. Homem, você foi chamado por Deus para ser o líder espiritual e o líder moral da sua família. Não delegue isto para a esposa, não delegue isso para sua mãe, para sua avó. É sua responsabilidade. Chega da mulher ter que tomar a iniciativa de celebrar o culto doméstico. Chega da mulher ter a iniciativa de orar. É você que deve fazer isso. Chega de falar de perdão e você não perdoa. Chega de falar de honestidade e você não é honesto.
Chega de falar de língua, palavras sãs, e você, ao assistir um jogo de futebol ou ouvir uma notícia de política, xinga todos os palavrões existentes. Chega de falar para os seus filhos irem para a igreja enquanto você vai cortar o mato do quintal da sua casa. Homens que estamos sendo chamados para sermos pessoas de valor, pessoas íntegras, pessoas que não se dobram, pessoas que só dobram os seus joelhos diante de Deus, pessoas que não enchem a cabeça com o lixo da internet que nos é apresentado todos os dias por canais interativos de entretenimento. Você ouve uma mensagem contra o adultério, mas não perde um vídeo de piadas de adultério. Você ouve uma mensagem a respeito dos valores da Bíblia, mas não perde um vídeo de gente bizarra zombando de Deus. Homens de valor. Se tivéssemos homens de valor em maior número em nossas igrejas, as igrejas estariam transformadas pelo poder do Senhor. Mas o que nós temos hoje? Nós temos uma mídia e uma educação formando bananas guiados, passivos, sustentados pela mãe, e depois pela mulher, e depois pelos filhos, e depois pelo Estado, porque não são capazes de tomar a decisão. Levanta-te, homem batista! Levanta-te e assume o seu papel de um homem segundo o coração de Deus. Seja honrado, tenha valores, seja íntegro. Que o seu nome não apareça na lista do Serasa nunca. Que você não faça do seu cartão de crédito o dono, o senhor da sua vida. Você trabalha para pagar cartão. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Aprendamos a viver com o que temos. E saibamos ensinar a nossa família a honrar a Deus com os nossos bens. Não adianta falar da obra de Deus e não mover uma palha para fazer alguma coisa no reino do Senhor. Homens de valor, homens de coragem, homens segundo o coração de Deus. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera dos irmãos. É isso que Deus teve do Chiro Cariano. É isso que Deus teve do Antônio Paulino de Araújo. É isso que Deus teve de Paulo e teve também de Davi e de Salomão até uma determinada idade. E é isso que Deus espera ter na sua vida, homem batista da Zona Oeste da capital de São Paulo. Eu espero que, ao terminar o culto desta noite, você não deixe para amanhã os seus compromissos com Deus que você assumiu lá no 1º de janeiro e que se esqueceu. Está doido para fazer um novo compromisso, arrumar uma nova agenda que só vai durar até 5 de janeiro, porque você vai dizer, não vai dar mais para fazer. Você vive de decisões e decisões e decisões e nenhuma ação. É hora de parar de fazer planos e agir. Sejam homens de Deus, sejam homens dignos do H que levam e de serem lembrados pela geração que os sucederá, dizendo assim: eu conheci um homem de Deus e esse homem foi você. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.